Você já parou para pensar o que pode acontecer quando ignoramos a voz de Deus em nossas vidas? Não se trata apenas de perder uma bênção ou deixar de ouvir uma resposta, mas de um afastamento gradual que pode nos levar a consequências muito mais sérias do que imaginamos. Ao longo da história, Deus sempre buscou se aproximar da humanidade, dando sinais claros de seu amor, misericórdia e justiça. E mesmo assim, muitas vezes, escolhemos ignorar esses sinais. Neste vídeo, você vai descobrir como atitudes sutis de negligência podem nos afastar de Deus sem que percebamos, mas assista esse vídeo até o final. O último sinal é o mais importante de todos. Número 1. O silêncio de Deus. Não é a sua ausência. Você já sentiu que suas orações estavam apenas flutuando no vazio, sem resposta? Como se o céu estivesse fechado e Deus simplesmente não estivesse mais ouvindo. Essa sensação de silêncio pode ser devastadora. Quando a dor invade o coração, a mente fica nublada e a esperança parece distante. O silêncio de Deus pode soar como abandono. Mas o que você talvez não tenha percebido é que esse silêncio pode ser o momento em que Deus está trabalhando de maneira mais profunda. Imagine um escultor moldando pacientemente uma obra-prima. O martelo e o cinzel tocam a pedra e, no silêncio entre cada golpe, a verdadeira transformação acontece. Pense em Jó. Ele perdeu tudo: riqueza, filhos, saúde. Seus amigos questionavam sua fé e até sua esposa o incitava a desistir. Em todo o seu sofrimento, parecia que Deus havia se afastado, que o céu estava surdo para suas súplicas. Mas a realidade é que Deus nunca abandonou Jó. Em Jó, capítulo 1, versículo 22, está escrito: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O silêncio de Deus não foi um sinal de indiferença, mas de algo maior sendo preparado. Deus estava trabalhando nos bastidores, moldando o coração de Jó, testando sua fé, forjando algo mais precioso que o ouro. Em nossa vida, o silêncio de Deus pode ser semelhante. O fato de não ouvirmos sua voz imediatamente não significa que ele não está presente. Pelo contrário, ele pode estar preparando algo muito maior, algo que ainda não podemos ver. Nós, como seres humanos, somos impacientes por natureza. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas. Vivemos em uma era onde tudo é imediato, mas o tempo de Deus não funciona assim. O Salmo 27, versículo 14, nos lembra: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A espera pode ser o terreno fértil onde a fé é cultivada. Se olharmos para o Novo Testamento, encontramos outro exemplo marcante de como o silêncio de Deus pode ser um prelúdio para algo extraordinário. Lázaro, um amigo íntimo de Jesus, estava gravemente doente. Suas irmãs, Maria e Marta, enviaram mensageiros para Jesus, implorando que ele viesse curá-lo. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele esperou. Lázaro morreu. Para as irmãs, o silêncio e a ausência de Jesus foram incompreensíveis. Onde estava o amigo que curava os enfermos? Onde estava o Deus que ressuscita os mortos? O que elas não sabiam é que esse silêncio preparava o cenário para um milagre ainda maior: a ressurreição de Lázaro. Em João capítulo 11, versículo 40, Jesus disse: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Talvez você esteja no seu próprio momento de silêncio agora. Talvez esteja esperando por respostas que parecem não chegar. Mas saiba que o silêncio de Deus é o intervalo entre os atos de uma grande peça. Enquanto esperamos, algo está sendo moldado. Nossa fé, nossa paciência, nosso caráter estão sendo esculpidos pelas mãos invisíveis de Deus. Não se engane, o silêncio não é ausência. Deus está presente, observando, agindo no invisível, preparando o caminho para algo que, no momento certo, será revelado. O silêncio de Deus é como o tempo que o agricultor aguarda após semear. Ele não vê imediatamente os frutos, mas sabe que, sob a terra, algo está crescendo. E no tempo certo,
aquilo que foi plantado florescerá. Se você sente que Deus está em silêncio na sua vida agora, lembre-se, Ele não te abandonou. Ele está apenas esperando o momento certo para que a obra dele em você se torne visível. Número 2. A distração da sociedade moderna. Você já percebeu como estamos cercados por distrações constantes? O toque incessante das notificações, o deslizar interminável das redes sociais, as exigências do trabalho e da vida moderna. O mundo de hoje grita por nossa atenção a cada segundo. E nesse turbilhão de estímulos, algo sutil mas perigoso acontece. Perdemos nossa conexão com Deus. Pouco a pouco, sem nem percebermos, nossa mente e coração são roubados pelo superficial, enquanto o essencial é negligenciado. Em Lucas capítulo 8, versículo 14, Jesus já alertava: "E o que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto." Marta e Maria, as duas irmãs de Betânia, são um exemplo perfeito dessa distração que pode nos afastar de Deus. Quando Jesus visitou sua casa, Marta estava absorvida pelas tarefas, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, preocupada em servir, em organizar. Ela estava tão ocupada que não percebeu que a presença mais importante, Jesus, estava ali, em sua sala. Maria, por outro lado, escolheu estar aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Quando Marta reclamou que sua irmã não a ajudava, Jesus respondeu com sabedoria e clareza: "Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada." Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. A verdade é que a sociedade moderna nos incentiva a ser como Marta. Estamos constantemente ocupados com 1000 tarefas, e isso nos dá a ilusão de que estamos sendo produtivos, de que estamos no controle. Mas a correria pode nos cegar para o que realmente importa. Não há nada de errado em ter responsabilidades e compromissos. O problema surge quando essas obrigações começam a sufocar nossa vida espiritual, quando deixamos de reservar tempo para estar aos pés de Jesus como Maria fez. Talvez você esteja se perguntando: como posso equilibrar tudo isso? A chave está em aprender a priorizar. Jesus não condenou o trabalho de Marta, mas chamou sua atenção para o fato de que ela havia perdido o foco no essencial. Da mesma forma, somos chamados a encontrar um equilíbrio, a não deixar que as distrações diárias nos afastem de nossa conexão com Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, somos lembrados: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento." Isso implica reconhecer que o ritmo frenético do mundo não deve ditar o ritmo de nossa alma. Imagine sua mente como um jardim. Se você não prestar atenção, ervas daninhas, como as distrações, rapidamente crescerão e sufocarão as plantas que realmente importam. Você precisa fazer uma escolha consciente de arrancar essas ervas daninhas e focar em nutrir o que é essencial. Isso significa dedicar tempo de qualidade a Deus em oração, na leitura da palavra e em momentos de meditação. Não apenas em horários específicos, mas fazendo dele parte constante do seu dia, mesmo nas pequenas ações e decisões. A distração pode ser sorrateira. Ela não surge de repente, mas se infiltra aos poucos, minando nossa atenção e nos fazendo esquecer da presença divina em nossa vida. É como um vento suave, que lentamente empurra um barco para longe de seu destino, sem que o marinheiro perceba. Quando finalmente nota, já está distante da terra firme. Da mesma forma, se não estivermos vigilantes, podemos nos encontrar distantes de Deus, sem nem mesmo perceber como chegamos lá. O desafio de viver no mundo moderno é real, mas a beleza está em saber que, apesar de todas as distrações, podemos sempre voltar. Podemos sempre escolher estar aos pés de Jesus, como Maria. Porque no fim, como ele mesmo disse, uma só coisa é necessária: que possamos escolher essa boa parte todos os dias, independentemente das distrações ao nosso redor. Número 3. Ignorar Deus
é ignorar a sabedoria. Você já tomou uma decisão e depois percebeu que tudo deu errado porque você confiou apenas em sua própria sabedoria? Muitas vezes, pensamos que sabemos o que é melhor para nós, que podemos resolver as coisas sozinhos. Mas quando ignoramos Deus, estamos desprezando a verdadeira fonte de sabedoria. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, está escrito: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento." Isso significa que sem a reverência a Deus, todas as nossas decisões se tornam frágeis, baseadas em uma sabedoria limitada e imperfeita. A história de Salomão nos ensina muito sobre isso. Quando Deus o colocou no trono de Israel, Salomão não pediu riquezas ou poder, mas pediu sabedoria para governar o povo com justiça. E Deus o abençoou abundantemente, tornando-o o homem mais sábio que já existiu. Em 1 Reis capítulo 3, versículo 12, Deus disse a Salomão: "Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti se levantará outro como tu." O reinado de Salomão floresceu porque ele buscou a sabedoria de Deus. Mas o que aconteceu quando Salomão começou a ignorar essa sabedoria? Ele permitiu que suas paixões e desejos o afastassem de Deus. O mesmo homem que havia recebido sabedoria divina acabou fazendo escolhas que o levaram ao fracasso. Em 1 Reis capítulo 11, versículo 4, lemos: "Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai." Salomão, com toda a sua sabedoria, caiu porque se afastou da fonte da verdadeira sabedoria, Deus. Quando ignoramos Deus, estamos tomando o caminho oposto à sabedoria. É como dirigir em uma estrada desconhecida sem um mapa, acreditando que podemos encontrar o caminho sozinhos. Podemos até ter sorte por um tempo, mas eventualmente acabamos perdidos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, nos lembra: "Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus." As soluções que o mundo nos oferece podem parecer boas no início, mas sem a direção divina, elas são temporárias e muitas vezes destrutivas. E quantas vezes em nossa vida somos tentados a confiar apenas em nossa própria capacidade? Talvez seja em decisões profissionais, relacionamentos ou até mesmo em questões morais. Pensamos: "Eu consigo lidar com isso", e ignoramos o conselho de Deus. Mas ao fazer isso, estamos construindo nossa vida sobre uma base instável. Jesus nos alertou sobre isso na parábola da casa sobre a rocha. Ele disse em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25: "Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha." Deus nos oferece uma sabedoria que vai além do que podemos entender. Ela está disponível para nós a cada momento, em cada decisão. No entanto, muitas vezes somos teimosos, insistindo em trilhar nossos próprios caminhos. Mas ignorar essa sabedoria é como andar às cegas em um campo minado. Não podemos prever as armadilhas à nossa frente, mas Deus, que vê todas as coisas, conhece o caminho seguro. Talvez você esteja em um momento de sua vida onde as decisões que tomou por conta própria começaram a desmoronar. Talvez tenha confiado em seu próprio entendimento e agora se veja cercado de frustração e incerteza. Saiba que nunca é tarde para buscar a sabedoria de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5, nos encoraja: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada." Deus não nos recrimina por pedir sua sabedoria. Ele se alegra em nos guiar. Cada decisão que tomamos sem a orientação divina é uma oportunidade perdida de experimentar a plenitude
do que Deus tem para nós. A sabedoria de Deus não é apenas um guia moral, ela é um caminho para viver em paz, segurança e propósito. Que possamos reconhecer isso e nunca ignorar a fonte da sabedoria verdadeira, pois é ela que nos mantém firmes quando os ventos da vida sopram contra nós. Número 4. A sutileza do pecado na negligência. Você já percebeu como muitas vezes não caímos em pecado de maneira abrupta, mas lentamente, quase sem perceber? O pecado, em muitos casos, não chega batendo à porta de forma escandalosa, mas sussurrando ao nosso coração, seduzindo-nos em pequenas negligências, em decisões que parecem inofensivas. No entanto, essas pequenas escolhas podem se acumular, transformando-se em uma barreira entre nós e Deus. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, deixou seu coração ser desviado por influências que ele achava controláveis. Em 1 Reis capítulo 11, versículo 4, lemos que, quando Salomão já era velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era totalmente fiel ao Senhor. O que podemos aprender com isso? A negligência espiritual muitas vezes se esconde nas áreas que consideramos menores, nas brechas que deixamos abertas. Pode começar com uma oração perdida aqui, uma leitura bíblica adiada ali, até que de repente nos vemos completamente desconectados de Deus. Isso é sutil, quase imperceptível, mas a cada passo que damos em direção oposta à sua vontade, nos distanciamos. A negligência na vida espiritual pode ser comparada a uma pequena rachadura em um dique. No início, ela parece insignificante, mas, se ignorada, pode se expandir e causar uma inundação devastadora. Os israelitas, no deserto, também caíram lentamente nesse mesmo padrão. Depois de testemunharem os milagres de Deus, a abertura do Mar Vermelho, o maná que caía do céu, ainda assim, eles foram negligentes em manter sua fé. Eles permitiram que a murmuração e a dúvida corroessem sua confiança em Deus. Em Números capítulo 14, versículo 2, está escrito: Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. O que começou com uma pequena dúvida se transformou em rebelião aberta, e assim acontece conosco. Não são as grandes quedas que geralmente nos afastam de Deus, mas os pequenos descuidos que se acumulam ao longo do tempo. As pequenas concessões que fazemos, uma mentira aqui, uma omissão ali, um pensamento impuro que deixamos ficar, podem parecer insignificantes. Mas cada uma dessas pequenas falhas é como uma lasca de gelo em nossa alma. E se não formos cuidadosos, essas lascas podem congelar nosso coração por completo, tornando-nos indiferentes à voz de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, também experimentou a sutileza do pecado. O seu erro com Batseba começou com um simples olhar, um momento de descuido, um instante em que ele negligenciou seu dever como rei, e o resultado foi devastador. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2 está escrito: E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Aquilo que começou com um olhar se transformou em adultério e assassinato. O pecado entrou de maneira sutil, mas suas consequências foram terríveis. Se não estivermos atentos, podemos cair na mesma armadilha. É por isso que Jesus nos alerta em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância é essencial, porque o pecado nem sempre vem de maneira direta e óbvia. Muitas vezes ele se disfarça como algo inofensivo ou aceitável, mas, ao negligenciar as pequenas áreas da nossa vida, estamos abrindo a porta para que algo muito maior e mais destrutivo entre. É crucial lembrar que Deus está sempre pronto para nos ajudar a fechar essas brechas. Ele nos dá a sua palavra, o Espírito Santo e a comunidade de crentes para nos mantermos firmes.
Não precisamos lutar sozinhos. A humildade em reconhecer nossas falhas e negligências é o primeiro passo para restaurar nossa caminhada com Deus. O apóstolo João nos encoraja em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Cada escolha, por menor que pareça, importa. Cada ato de negligência espiritual nos leva a um passo mais longe de Deus, mas também, cada pequena correção nos traz de volta ao caminho certo. A vida com Deus é um relacionamento que exige cuidado constante, e Ele está sempre disposto a nos guiar de volta para a sua presença, se estivermos dispostos a vigiar e orar. Número 5. A cultura do eu primeiro e o orgulho. Você já percebeu como vivemos em uma cultura que celebra o eu? Somos constantemente incentivados a buscar nossos próprios interesses, a satisfazer nossos desejos, a colocar nossas vontades acima de tudo. Vivemos em uma era onde o individualismo é exaltado e o conceito de humildade parece antiquado. Mas essa mentalidade do eu primeiro é perigosa porque nos afasta de Deus e nos aproxima do orgulho. O orgulho é a raiz de muitos males e foi o motivo da queda de grandes homens e mulheres ao longo da história. Tiago, em seu capítulo 4, versículo 6, nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando permitimos que o orgulho ocupe espaço em nosso coração, bloqueamos a graça de Deus. Um exemplo clássico é o rei Nabucodonosor, que foi consumido pelo orgulho. Ele acreditava que todo o seu poder e riqueza vinham de sua própria habilidade. Em Daniel, capítulo 4, versículo 30, ele declarou: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? A sua arrogância o cegou para a verdade de que Deus é o soberano sobre todas as coisas. Mas Deus não ignorou o orgulho de Nabucodonosor. Como consequência, ele foi humilhado, vivendo como um animal, até que reconhecesse a soberania de Deus. Apenas quando ele finalmente admitiu que o Altíssimo governa sobre todos os reinos dos homens, sua sanidade foi restaurada. O orgulho nos leva a acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus. Isso é uma mentira que pode ser sutilmente aceita em nossa vida diária. Podemos começar a nos orgulhar de nossas realizações, de nossos talentos, de nossas conquistas, esquecendo que tudo o que temos vem de Deus. Paulo nos alerta em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Essa é uma pergunta que devemos nos fazer constantemente. O que temos que não veio das mãos generosas de Deus? E essa cultura do eu primeiro é reforçada em todas as áreas da nossa vida. Somos ensinados que devemos nos colocar em primeiro lugar, que devemos buscar nossa própria felicidade acima de tudo. Mas Jesus nos mostrou o caminho oposto. Ele nos ensinou que quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Mateus, capítulo 20, versículo 27. O Filho de Deus, que tinha todo o direito de ser exaltado, escolheu a humilhação. Ele lavou os pés de seus discípulos, mostrou-se manso e humilde de coração e nos convidou a seguir seu exemplo. Como podemos então nos permitir ser consumidos pelo orgulho? O problema do orgulho é que ele não só nos afasta de Deus, mas também nos afasta das pessoas ao nosso redor. Uma pessoa orgulhosa é incapaz de reconhecer suas próprias falhas, de pedir perdão, de demonstrar empatia. O orgulho nos isola, enquanto a humildade nos aproxima de Deus e dos outros. Pense na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14. O fariseu, cheio de si, orava agradecendo por não ser como os outros homens, especialmente como o publicano ao seu lado. Mas o publicano, em sua humildade, apenas pedia misericórdia, reconhecendo seu pecado. Jesus nos diz que foi o publicano, não o fariseu, quem voltou para casa justificado. A humildade é a chave para atrairmos a graça de Deus. A cultura que promove o eu e o orgulho é uma armadilha perigosa.
O mundo pode nos aplaudir por nossas conquistas, por nossa autoconfiança, mas Deus nos chama para um caminho diferente. Ele nos chama para a humildade, para reconhecer que sem Ele nada somos. Isso não significa que devemos nos desvalorizar ou nos depreciar, mas sim que devemos ter uma visão clara de quem somos à luz de quem Deus é. O verdadeiro valor vem de saber que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus. Quando o orgulho tenta tomar conta, devemos nos lembrar de Cristo, que, sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas se esvaziou, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Essa é a verdadeira humildade. Que possamos a cada dia rejeitar a cultura do eu primeiro e seguir o exemplo de Cristo, que nos mostrou que a grandeza vem do serviço e a honra vem da humildade. Número 6. Ignorar o propósito e a missão que Deus tem para você. Você já se perguntou se está realmente vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida? Muitas vezes, somos tentados a traçar nossos próprios caminhos, buscar nossos próprios sonhos e, no processo, acabamos ignorando o chamado divino. Quando ignoramos o propósito de Deus para nós, nos afastamos de um plano que é infinitamente maior do que qualquer coisa que poderíamos imaginar para nós mesmos. Jonas, o profeta que tentou fugir da missão que Deus lhe deu, é um exemplo claro disso. Deus o chamou para pregar em Nínive, mas Jonas preferiu fugir. Ele embarcou em um navio para Tarsis, achando que poderia escapar do chamado divino. Em Jonas capítulo 1, versículo 3, lemos: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Assim como Jonas, quantas vezes nos encontramos tentando escapar do que Deus nos pediu para fazer? Ignorar o propósito de Deus pode parecer, em um primeiro momento, uma escolha mais fácil. Afinal, seguir o caminho de Deus muitas vezes exige sacrifício, renúncia e coragem. Jonas não queria ir a Nínive porque sabia que seria uma tarefa difícil. Ele tinha seus próprios preconceitos contra aquela cidade e preferiu seguir sua própria vontade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não desistiu de Jonas. Ele enviou uma tempestade e depois um grande peixe para engolir o profeta e trazê-lo de volta ao seu propósito. Ignorar o propósito de Deus não apenas nos coloca em situações complicadas, mas também nos priva de experimentar o melhor de Deus. Muitas vezes somos como Jonas, relutantes, temerosos ou simplesmente desinteressados no que Deus nos chamou para fazer. No entanto, ao fugir de nosso propósito, estamos fugindo de nós mesmos, de nossa verdadeira identidade. E o mais interessante é que, mesmo que tentemos escapar, o propósito de Deus para nossas vidas permanece. Ele sempre encontrará uma maneira de nos lembrar de quem realmente somos e do que fomos chamados a fazer. Jesus, em sua vida terrena, foi o exemplo perfeito de alguém que nunca ignorou o propósito que Deus tinha para ele. Desde jovem, ele sabia que havia sido enviado para um propósito maior. No jardim do Getsêmani, quando a angústia de sua missão parecia insuportável, ele não fugiu. Pelo contrário, em Mateus capítulo 26, versículo 39, ele disse: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus compreendeu que o propósito de Deus, embora doloroso, era o caminho para a redenção da humanidade. Ele escolheu obedecer, mesmo quando isso significava sofrer. E nós? Será que temos sido fiéis ao propósito que Deus nos deu? Ou estamos, como Jonas, tentando embarcar em um navio na direção oposta? O fato é que ignorar o chamado de Deus não nos trará paz. Pelo contrário, nos levará a uma vida de inquietação e insatisfação. Isso porque fomos criados com um propósito específico e só quando caminhamos dentro desse propósito é que experimentamos a plenitude e o sentido verdadeiro de nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 10, nos lembra que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A beleza de aceitar o propósito de Deus é que, embora muitas vezes não seja o caminho mais fácil,
é sempre o caminho mais gratificante. Quando finalmente aceitamos o chamado, descobrimos que há uma paz indescritível em saber que estamos no centro da vontade de Deus. Jonas, depois de ser restaurado, foi a Nínive e pregou a mensagem que Deus lhe havia dado. Como resultado, toda a cidade se arrependeu e um grande avivamento aconteceu. Se Jonas tivesse continuado a ignorar o chamado de Deus, ele teria perdido a oportunidade de participar desse grande mover de Deus. Assim como Jonas, também somos convidados a parar de fugir e a abraçar o propósito de Deus para nossas vidas. Talvez o que Deus está te chamando para fazer não seja fácil. Talvez seja algo que te assuste ou te faça hesitar. Mas lembre-se, o propósito de Deus sempre é maior do que nossos medos. Ele nos capacita para o que nos chama a fazer. Que possamos, como Jesus, dizer: não seja como eu quero, mas como tu queres. Pois é no propósito de Deus que encontramos nossa verdadeira realização e paz. Número 7. A falta de prioridade para com Deus no dia a dia. Você já se pegou dizendo que não tem tempo para Deus? As exigências da vida parecem não ter fim. Trabalho, família, estudos, compromissos sociais. A correria diária pode ser tão avassaladora que, aos poucos, relegamos Deus a um papel secundário em nossa vida. Ele se torna aquele a quem recorremos apenas em momentos de crise ou quando sobra algum tempo. Mas essa falta de prioridade para com Deus não só nos afasta da verdadeira paz, como também nos priva de uma vida cheia de propósito e significado. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, deixou claro: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando deixamos de priorizar Deus, estamos invertendo essa ordem. Muitas vezes nos enganamos acreditando que podemos incluir Deus em nossa vida quando for conveniente. Achamos que é possível viver de maneira plena enquanto colocamos outras coisas em primeiro lugar. Mas quando não priorizamos nossa relação com Deus, nossa vida começa a desmoronar silenciosamente. É como construir uma casa sobre areia. Pode até parecer estável no início, mas basta uma tempestade para que tudo venha abaixo. Jesus nos advertiu sobre isso na parábola dos 2 construtores em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo, e a prática de suas palavras é o que solidifica nossa vida. A verdade é que nossa agenda reflete nossas prioridades. Se não estamos encontrando tempo para Deus, é porque, na prática, outras coisas estão ocupando o espaço que deveria ser dele. Deus não deseja ser uma parte marginal de nossas vidas. Ele quer ser o centro. Quando ajustamos nossa vida de acordo com essa verdade, as demais áreas começam a se alinhar. Nossa mente, nossa saúde emocional, nossos relacionamentos, tudo começa a se estabilizar quando colocamos Deus em primeiro lugar. Ao contrário do que o mundo prega, não é o acúmulo de tarefas ou a busca incessante por resultados que nos dará paz e realização. É a presença constante de Deus em cada aspecto de nossa vida. Marta, a irmã de Maria, é um exemplo clássico de como podemos nos perder nas ocupações diárias e esquecer o essencial. Quando Jesus visitou sua casa, Marta estava tão envolvida com as responsabilidades que esqueceu de parar e ouvir o Mestre. Ela estava preocupada em servir, em fazer tudo da maneira correta, enquanto Maria simplesmente se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta, frustrada, pediu a Jesus que ordenasse a Maria que a ajudasse. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Quantas vezes somos como Marta?
tão consumidos pelas responsabilidades e tarefas que deixamos passar o momento de simplesmente estar na presença de Deus. A correria pode até nos fazer sentir produtivos, mas, na verdade, estamos apenas preenchendo o vazio com atividades, enquanto negligenciamos o que realmente importa. Maria escolheu a boa parte, não porque as tarefas de Marta fossem irrelevantes, mas porque estar aos pés de Jesus era a prioridade naquele momento. E essa é a chave para nós. Saber quando parar e dar a Deus a primazia em nossa vida. A falta de prioridade para com Deus não nos afeta apenas espiritualmente. Ela também afeta nossas emoções e decisões. Quando estamos desconectados de Deus, somos mais vulneráveis ao estresse, à ansiedade e ao desespero. Perdemos a clareza, porque estamos tentando fazer tudo por nossa própria força. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dá um conselho prático. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Quando priorizamos a oração e a comunhão com Deus, encontramos paz em meio ao caos. Portanto, se você sente que a vida está uma bagunça, que o tempo não é suficiente e que as exigências do dia a dia estão sugando sua energia, talvez seja a hora de reavaliar suas prioridades. Talvez seja o momento de parar, como Maria, e escolher a boa parte, estar aos pés de Jesus. Ele nos convida a buscá-lo em primeiro lugar, prometendo que tudo o mais será acrescentado. Não permita que o frenesi da vida moderna roube a sua intimidade com Deus. Número 8. A ilusão da autossuficiência. Você já acreditou que poderia resolver tudo por conta própria? Que com o suficiente esforço e dedicação poderia controlar todas as áreas da sua vida sem precisar da ajuda de ninguém, nem mesmo de Deus? A ilusão da autossuficiência é uma das armadilhas mais sutis em que podemos cair. É fácil pensar que, se trabalharmos duro o bastante, podemos conquistar qualquer coisa. O mundo ao nosso redor nos incentiva a isso, dizendo que somos os responsáveis pelo nosso destino. Mas essa confiança exagerada em nossa própria força não é apenas enganosa, ela também nos afasta de Deus. Quando nos achamos autossuficientes, começamos a perder de vista a nossa total dependência do Criador. A Bíblia nos lembra, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O rei Saul é um exemplo claro de alguém que se deixou levar pela ilusão da autossuficiência. Deus o havia escolhido como rei de Israel, concedendo-lhe direção e força para governar. Mas, em determinado momento, Saul decidiu agir por conta própria, sem seguir as instruções de Deus. Quando foi ordenado a esperar pelo profeta Samuel para oferecer sacrifícios, Saul, ansioso com a aproximação do exército inimigo e a pressão do povo, tomou a iniciativa de fazer o sacrifício ele mesmo. Em 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 e 14, lemos a dura resposta de Samuel. Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora o teu reino não subsistirá. A confiança de Saul em si mesmo resultou em consequências devastadoras. Ele perdeu o favor de Deus e, eventualmente, o próprio reino. Assim como Saul, podemos achar que tomar decisões por nossa própria conta, sem consultar a Deus, é mais rápido, mais eficaz. Mas, no fundo, isso é uma demonstração de orgulho. É dizer a Deus, eu consigo sem você. No entanto, a realidade é que nossa força, por maior que pareça, é limitada. Somos seres finitos e nossos recursos, por mais vastos que sejam, jamais serão suficientes para enfrentar tudo o que a vida nos traz. Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, nos lembra claramente: sem mim nada podeis fazer. Nossa vida, nossas decisões, nossa força, tudo depende da fonte que é Cristo. O problema da autossuficiência é que ela nos leva a um ciclo vicioso de fracasso.
Quando confiamos apenas em nós mesmos, podemos até ter algum sucesso inicial, mas inevitavelmente nossos limites nos alcançam. A pressão de carregar o peso do mundo nas próprias costas é insustentável. Em algum momento, o fardo se torna pesado demais, e então nos deparamos com a verdade. Não podemos fazer tudo sozinhos. É como construir uma torre sem alicerces profundos. Ela pode se erguer por um tempo, mas ao primeiro sinal de tempestade, ela desaba. Quando esquecemos de que Deus é o nosso sustento, estamos, na verdade, preparando o terreno para a queda. Paulo, o apóstolo, tinha todos os motivos para se orgulhar de suas conquistas. Ele era um homem altamente educado, zeloso em sua fé e incansável em seu trabalho missionário. No entanto, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele revela algo profundo sobre sua dependência de Deus. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo entendeu que sua força não estava em sua autossuficiência, mas em sua fraqueza, porque era ali que o poder de Deus se manifestava. Esse é o paradoxo da vida cristã. É na nossa fraqueza que encontramos a verdadeira força. Quando admitimos nossa incapacidade de controlar tudo e entregamos o controle a Deus, é aí que experimentamos o poder transformador da sua presença. A autossuficiência é uma ilusão, porque nos leva a acreditar que podemos ser independentes de Deus, quando, na verdade, dependemos dele para cada batida do nosso coração, para cada fôlego que damos. A grande lição aqui é a humildade. Reconhecer que precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Tiago capítulo 4, versículo 10 nos instrui: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Em vez de tentar carregar o mundo sozinhos, somos chamados a nos humilhar, a reconhecer nossa dependência e a confiar que Deus, em sua bondade, cuidará de tudo. Que possamos, a cada dia, abandonar a ilusão da autossuficiência e nos render completamente ao Senhor, reconhecendo que só nele encontramos a verdadeira força e sabedoria para viver. Número 9. Quando as bênçãos se tornam um fardo. Você já parou para pensar que até mesmo as bênçãos de Deus podem se tornar um fardo quando as tratamos de forma errada? É fácil nos alegrarmos quando recebemos algo bom de Deus, seja uma nova oportunidade de trabalho, uma família unida, saúde ou prosperidade. Mas, ao longo do tempo, se não mantivermos nossos corações alinhados com Ele, essas mesmas bênçãos podem se transformar em fardos que nos afastam de Deus. Isso acontece quando começamos a amar mais as bênçãos do que o abençoador, quando a dádiva recebe mais atenção do que aquele que a concedeu. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, somos lembrados: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. O povo de Israel é um exemplo clássico de como isso pode acontecer. Eles foram abençoados de maneira sobrenatural. Viram Deus agir poderosamente ao libertá-los da escravidão no Egito, atravessaram o Mar Vermelho, receberam maná diariamente do céu e testemunharam muitos outros milagres. Contudo, mesmo com tantas bênçãos, eles constantemente reclamavam e se desviavam. Em Números capítulo 11, versículo 6, lemos: agora, porém, a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. O maná, que era um milagre diário, havia se tornado algo desprezado. O que era para ser uma bênção se transformou, em seus corações ingratos, em um fardo. Isso pode acontecer em nossas vidas também. Talvez Deus tenha nos abençoado com um novo emprego, mas ao invés de agradecermos a Ele diariamente, começamos a reclamar das longas horas ou das responsabilidades crescentes. Ou talvez Deus tenha abençoado você com uma família amorosa, mas você se vê muitas vezes impaciente, tratando as pessoas ao seu redor como fardos, em vez de como as bênçãos preciosas que elas são. Quando perdemos a gratidão, as bênçãos se transformam em peso. Isso nos distancia de Deus,
porque nossa perspectiva se torna distorcida e começamos a ver o presente como uma obrigação ou um problema. Davi, o rei de Israel, também experimentou como as bênçãos podem se transformar em tentações perigosas quando não lidamos com elas corretamente. Ele era um homem abençoado por Deus, com vitórias militares, prosperidade e uma posição de honra. No entanto, quando ele deixou que seu coração se desviasse da gratidão e vigilância, suas bênçãos abriram caminho para o pecado. A história de seu adultério com Batseba começou num momento de complacência. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, está escrito: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele negligenciou seu dever, relaxou na sua posição de abençoado, e isso o levou ao pecado. Mas o que acontece quando reconhecemos que as bênçãos podem se tornar fardos e buscamos realinhar nosso coração? A resposta está em manter o foco em Deus. Quando somos abençoados, devemos nos lembrar constantemente da fonte dessas bênçãos e permanecer em atitude de humildade e gratidão. As bênçãos de Deus nunca foram destinadas a nos afastar dele, mas a nos aproximar. Quando mantemos o abençoador no centro de nossas vidas, as dádivas que ele nos concede permanecem em sua devida perspectiva. A chave para evitar que as bênçãos se tornem fardos é a gratidão contínua. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja a viver em gratidão e paz, mesmo em meio às circunstâncias. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ação de graças é o antídoto para a insatisfação. Quando continuamente agradecemos a Deus, mesmo pelas pequenas bênçãos, mantemos nosso coração alinhado e evitamos que aquilo que foi dado por amor se torne um fardo. Também é importante lembrar que Deus não nos abençoa apenas para nosso próprio benefício. Nossas bênçãos têm um propósito maior. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus prometeu a Abraão: E te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Assim como Abraão foi abençoado para ser uma bênção para outros, somos chamados a usar aquilo que Deus nos dá para impactar o mundo ao nosso redor. Quando entendemos que nossas bênçãos não são apenas para nosso conforto pessoal, mas para abençoar outras vidas, elas nunca se tornam fardos, mas canais de graça. Portanto, que possamos reconhecer com um coração humilde e grato que cada bênção em nossa vida vem das mãos amorosas de Deus e que, em vez de permitir que essas bênçãos se transformem em pesos ou distrações, possamos usá-las para glorificar o nome do Senhor e abençoar outros ao nosso redor. Número 10. O perigo de um coração endurecido. Você já se perguntou como é possível que, mesmo após tantas experiências com Deus, alguém possa se afastar e permitir que seu coração se endureça? A Bíblia nos mostra que isso acontece mais frequentemente do que imaginamos. Um coração endurecido não surge de um momento para o outro. É um processo lento e gradual que começa quando ignoramos a voz de Deus e nos distanciamos de sua presença. Quando permitimos que o orgulho, a dor, o ressentimento ou até a indiferença dominem nosso coração, ele se torna como uma pedra, insensível às coisas espirituais. Hebreus capítulo 3, versículo 13 nos adverte: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Um dos exemplos mais emblemáticos de um coração endurecido na Bíblia é o faraó do Egito. Apesar das muitas pragas e sinais que Deus enviou através de Moisés, o faraó continuou resistindo e endurecendo seu coração contra o Senhor. Em Êxodo capítulo 7, versículo 13, está escrito: O coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A cada nova praga, a oportunidade de arrependimento era oferecida, mas o orgulho do Faraó o impedia de ceder.
Ele se recusava a reconhecer a soberania de Deus. O resultado final foi a destruição de sua terra, a perda de seu primogênito e o afogamento de seu exército no Mar Vermelho. O endurecimento do coração pode não ser tão óbvio em nossas vidas como foi na história do Faraó, mas ainda assim é devastador. Às vezes, isso começa com uma pequena ofensa que guardamos, um pecado que nos recusamos a confessar ou uma área da nossa vida que relutamos em entregar a Deus. Com o tempo, essa resistência constrói uma barreira entre nós e o Senhor. Já não sentimos mais a mesma sensibilidade ao Espírito Santo. A oração se torna uma obrigação mecânica, a leitura da Bíblia parece desinteressante, e a comunhão com outros cristãos começa a perder o valor. Isso é perigoso porque, quando nosso coração se endurece, ficamos insensíveis à correção de Deus e, eventualmente, nos afastamos de seu propósito. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, traz uma promessa de restauração para aqueles que reconhecem o endurecimento de seu coração. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus nunca deseja que permaneçamos nesse estado. Ele está sempre disposto a transformar nosso coração, a suavizar nossa dureza e a renovar nosso espírito. Mas essa transformação só pode acontecer quando admitimos nossa condição e nos rendemos a Ele. É preciso humildade para reconhecer que, em algum momento, nosso coração se distanciou daquilo que é sensível à voz de Deus. O coração endurecido também nos impede de demonstrar amor e compaixão pelos outros. O apóstolo João, em 1 João capítulo 3, versículo 17, escreve: Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? A dureza do coração não só nos afasta de Deus, mas também das pessoas. Ela nos faz ser egoístas, focados apenas em nossos próprios interesses e problemas, enquanto ignoramos a dor e a necessidade ao nosso redor. Um coração endurecido é incapaz de amar verdadeiramente, de perdoar e de oferecer a graça que recebemos de Deus. Jesus também nos advertiu sobre o perigo de um coração endurecido. Em Marcos capítulo 8, versículo 17, após os discípulos discutirem sobre terem esquecido de levar pães, Jesus os confronta. Percebeis ainda nada, nem compreendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Os discípulos haviam testemunhado a multiplicação dos pães e peixes, mas ainda assim não compreendiam o que Jesus era capaz de fazer. A dureza de coração não apenas nos faz esquecer dos milagres passados, mas também nos impede de acreditar nos milagres futuros. Ela nos cega para o poder e a provisão de Deus. Se você percebe que seu coração tem se endurecido, saiba que Deus está pronto para restaurá-lo. O caminho de volta começa com arrependimento. Confesse a Deus as áreas em que você endureceu seu coração, seja por orgulho, mágoa ou medo. Peça a Ele para substituir o coração de pedra por um coração de carne, sensível à sua voz. Em Salmos capítulo 51, versículo 10, Davi orou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa deve ser nossa oração também. Que o Senhor nos dê um coração novo, suave e disposto a ouvir e obedecer à sua voz. Quanto mais rápido reconhecermos a dureza do nosso coração, mais cedo experimentaremos a liberdade que vem de um coração renovado. Deus está sempre disposto a nos restaurar e nos levar de volta ao centro de sua vontade. Que possamos permanecer com corações humildes e maleáveis, sempre prontos para responder ao chamado do Senhor. Número 11. A falsa segurança das posses materiais. Você já sentiu que, ao acumular bens materiais, estava de alguma forma mais seguro e protegido? Na sociedade atual, somos constantemente incentivados a buscar conforto, estabilidade financeira e acumular bens como sinais de sucesso e segurança. O problema é que, quando colocamos nossa confiança nas posses, estamos construindo uma falsa sensação de segurança. Jesus advertiu claramente sobre isso em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Os bens materiais podem nos dar conforto temporário, mas nunca podem nos dar a segurança eterna que encontramos apenas em Deus. O jovem rico, que se aproximou de Jesus em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22, é um exemplo clássico de como as posses podem criar uma barreira entre nós e o reino de Deus. Ele vivia uma vida de obediência aos mandamentos e buscava o que faltava para alcançar a vida eterna. Jesus, conhecendo seu coração, lhe fez um desafio. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, no entanto, se afastou triste, pois possuía muitas riquezas. Ele não conseguiu abandonar o que acreditava ser sua fonte de segurança. Essa história nos mostra que o apego ao material pode nos impedir de seguir plenamente a Jesus, pois colocamos nossa confiança em algo que é temporário e perecível. Confiar nas posses é como construir uma casa sobre areia. Pode parecer sólida por um tempo, mas quando a tempestade chegar, e ela inevitavelmente chegará, a fundação não será suficiente para sustentá-la. Em Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21, Jesus conta a parábola de um homem rico, cujas colheitas foram tão abundantes que ele decidiu construir celeiros maiores para armazenar tudo. Ele disse a si mesmo: "Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga." Mas Deus lhe respondeu: "Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?" Este homem confiou em suas posses para garantir sua tranquilidade, mas a morte veio inesperadamente, provando que sua riqueza não podia salvá-lo. E quantos de nós também caímos nessa armadilha? O problema não está em possuir bens, mas em deixar que eles possuam nosso coração. Quando olhamos para nossas posses como nossa fonte de segurança, tornamo-nos escravos delas. Passamos a viver com medo de perder o que temos, em vez de confiar plenamente em Deus. Esse tipo de segurança é frágil, pois tudo o que acumulamos pode ser perdido em um instante, seja por uma crise financeira, uma tragédia pessoal ou simplesmente pela passagem do tempo. Salmo capítulo 49, versículos 6 e 7 nos lembra: "Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, nem dar a Deus o resgate dele." A segurança verdadeira vem de Deus e não das posses. É Ele quem sustenta todas as coisas e quem nos provê o que precisamos no tempo certo. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia e não o pão de toda a vida. Mateus 6:11. Isso nos ensina a confiar em Deus para suprir nossas necessidades diariamente, em vez de acumularmos mais do que o necessário e nos tornarmos escravos de nossa própria abundância. Quando colocamos nossa confiança em Deus, e não em bens materiais, experimentamos uma liberdade que o dinheiro nunca poderá nos dar. É a liberdade de saber que, independentemente das circunstâncias, Deus cuidará de nós. A grande ironia é que quanto mais acumulamos, mais inseguros nos sentimos. Ficamos obcecados com a manutenção de nossas posses, ansiosos por garantir que nada seja perdido. Mas Jesus oferece um caminho diferente. Ele nos convida a confiar totalmente nele, a buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando vivemos dessa forma, com o coração voltado para o eterno e não para o temporal, encontramos a verdadeira segurança que só Deus pode oferecer. Paulo, em sua carta a Timóteo, também alertou sobre os perigos do amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, ele escreveu: "Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males." O dinheiro em si
não é o problema, é o amor a Ele que corrompe. Quando nos apegamos demais às riquezas, perdemos de vista o que realmente importa: nosso relacionamento com Deus e o cuidado com os outros. Que possamos viver com os corações desapegados, prontos para usar o que temos em prol do reino de Deus e conscientes de que nossa verdadeira segurança nunca estará nas coisas materiais, mas sempre em Cristo. Número 12. O desapego espiritual e a falta de emoção. Você já sentiu que sua fé se tornou mecânica, sem vida, sem emoção? Talvez haja momentos em que a leitura da Bíblia, a oração e até mesmo o culto pareçam atividades rotineiras, desprovidas da paixão e da conexão que você costumava sentir. Esse é o perigo do desapego espiritual, quando nossa caminhada com Deus se torna algo automático e sem o fervor que ela merece. Jesus advertiu sobre essa mornidão espiritual na mensagem à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é uma das advertências mais sérias que Jesus faz. A mornidão, o estado de uma fé sem paixão, é uma condição que ele não tolera. O desapego espiritual pode começar de forma sutil. Começamos a negligenciar pequenos aspectos de nossa vida devocional. Uma oração aqui, uma leitura bíblica ali. Logo, nossa fé deixa de ser uma fonte de inspiração diária e se transforma em uma simples formalidade. O resultado é uma desconexão emocional de Deus. Continuamos a praticar os rituais da fé, mas eles não mexem mais com nossos corações. Quando isso acontece, corremos o risco de nos tornar como os fariseus, a quem Jesus repreendeu duramente. Eles eram meticulosos em seguir as leis, mas seus corações estavam distantes de Deus. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus disse: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A falta de emoção em nossa fé não é apenas uma fase passageira, é um sinal de que algo está profundamente errado. Deus não nos chama para uma relação mecânica com Ele, mas para uma conexão viva, vibrante e real. A paixão por Deus é algo que deve ser cultivado continuamente, e isso só acontece quando o colocamos no centro de nossas vidas. Quando perdemos essa centralidade, nossa fé perde a força. É como um relacionamento humano. Se não houver investimento emocional, tempo e dedicação, o relacionamento começa a esfriar. E com Deus não é diferente. Em Lucas capítulo 24, versículo 32, os discípulos que caminharam com Jesus na estrada de Emaús expressaram algo profundo. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Esse ardor, essa chama, é o que deve caracterizar nossa vida espiritual. O Espírito Santo nos foi dado para avivar essa chama em nossos corações. E quando nos distanciamos dessa realidade, nos encontramos em um lugar perigoso de indiferença espiritual. A pergunta que devemos fazer é: o que apagou essa chama? Em muitos casos, a resposta está em nossas prioridades. Quando outras coisas, trabalho, lazer, preocupações cotidianas, começam a tomar o lugar de Deus em nossas vidas, é natural que nosso fervor espiritual diminua. É por isso que o apóstolo Paulo nos adverte em Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O fervor espiritual é algo que precisa ser constantemente nutrido, e isso exige intencionalidade. Não podemos esperar que a paixão por Deus permaneça acesa se não estamos dispostos a investir tempo em nossa relação com Ele. Um coração morno é um coração que já não responde às maravilhas de Deus. E esse estado de apatia é perigoso, porque nos torna vulneráveis a cair em outros pecados, como o orgulho espiritual ou a falsa segurança. Quando nossa fé se torna apenas um conjunto de regras ou rituais, sem emoção genuína, começamos a acreditar que estamos bem apenas porque seguimos a forma exterior da religião. Mas Deus sempre olha para o coração.
Ele não se contenta com a aparência de piedade. Ele deseja um coração inflamado de amor por ele. Se você percebe que sua fé esfriou, a boa notícia é que Deus está sempre disposto a restaurar o fervor perdido. O caminho de volta começa com humildade e arrependimento. Davi, depois de cometer graves erros e se afastar de Deus, orou em Salmos capítulo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ele sabia que precisava de um avivamento espiritual. E essa deve ser nossa oração também. Deus está pronto para reacender a chama, mas precisamos buscar isso com sinceridade. O desapego espiritual não é o destino final. Podemos reverter esse estado ao buscar mais de Deus, ao mergulhar na palavra com fome de verdade, ao orar com honestidade e ao reorientar nossas vidas para o propósito de adorá-lo. Quando buscamos a presença de Deus de todo o coração, Ele é fiel em responder. Jeremias capítulo 29, versículo 13, nos assegura: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a chave. Um coração inteiro, entregue, apaixonado por Deus. Número 13. Quando o conforto é o maior inimigo. Você já se perguntou como o conforto pode, silenciosamente, nos afastar de Deus? É irônico pensar que as bênçãos e a estabilidade que tanto almejamos podem, de alguma forma, nos fazer esquecer de quem nos deu tudo. O conforto em si não é o problema, mas o que ele pode fazer ao nosso coração. Quando as coisas estão indo bem, é fácil nos acomodarmos, ficarmos preguiçosos em nossa busca por Deus e começar a confiar mais no conforto ao nosso redor do que no próprio Criador. Esse é o grande perigo de viver uma vida sem desafios constantes. Acabamos por nos desligar espiritualmente, sentindo que não precisamos mais de Deus, pelo menos não como antes. A história do rei Davi ilustra bem esse ponto. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, lemos sobre um momento crucial em sua vida. Aconteceu que, ao tempo da primavera, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, porém Davi ficou em Jerusalém. Este foi o início de um dos maiores erros de sua vida. Em vez de estar no campo de batalha, Davi escolheu o conforto do palácio. Esse momento de complacência o levou a cair em pecado com Batseba, seguido de uma série de decisões desastrosas que tiveram consequências trágicas. Quando nos tornamos complacentes e nos afastamos do campo de batalha espiritual, nos tornamos vulneráveis. A verdade é que o conforto pode ser um inimigo perigoso da fé. Quando não enfrentamos desafios ou quando nos encontramos numa posição de segurança aparente, nossa dependência de Deus diminui. Começamos a acreditar que podemos lidar com as coisas por conta própria. A oração, que antes era uma prática constante, torna-se ocasional. A leitura da palavra, que era uma necessidade diária, passa a ser esporádica. E sem perceber, estamos cada vez mais distantes de Deus, vivendo uma fé morna, satisfeitos com o mínimo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, Jesus adverte a igreja de Laodiceia sobre essa exata situação. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O conforto pode nos enganar, fazendo-nos sentir autossuficientes. E essa sensação de que não precisamos de nada é uma ilusão perigosa. Quando nos sentimos confortáveis, é fácil esquecer o quanto precisamos de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Podemos começar a pensar que o sucesso que alcançamos, a paz que desfrutamos e as bênçãos que temos são resultado de nossos próprios esforços e não da graça de Deus. Mas como 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 nos lembra: Pois quem te distingue? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Tudo o que temos vem de Deus, e não devemos jamais esquecer disso. Talvez você esteja vivendo em um período de conforto agora, onde as tempestades parecem distantes e as batalhas parecem ter terminado. Mas esse pode ser o momento mais perigoso para a sua fé.
A vida cristã é uma caminhada constante e, mesmo em tempos de paz, somos chamados a estar vigilantes, a continuar buscando a face de Deus, a não nos acomodarmos. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A confiança excessiva em nosso estado atual pode ser uma armadilha. O que precisamos entender é que o conforto pode nos fazer esquecer que estamos em uma batalha espiritual contínua. Não estamos aqui apenas para desfrutar de momentos agradáveis e buscar uma vida sem conflitos. Estamos aqui para lutar o bom combate da fé, para continuar crescendo em nossa relação com Deus e para levar sua luz ao mundo. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos lembra que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A batalha não termina só porque estamos em uma fase de conforto. Portanto, se você está em um período de tranquilidade, não deixe que isso o faça esquecer de Deus. Aproveite esse tempo para se fortalecer, para aprofundar sua comunhão com Ele, para se preparar para os desafios que ainda virão. A vida cristã não é sobre evitar problemas, mas sobre estar preparado para enfrentá-los com a força e a sabedoria que vem de Deus. Não permita que o conforto o adormeça espiritualmente. Que possamos, mesmo em tempos de paz, continuar a buscar intensamente a presença de Deus, reconhecendo que sem Ele somos nada e que nossa segurança real não está nas circunstâncias, mas em nosso relacionamento com o Pai. Número 14. O valor do arrependimento. Você já se sentiu tão distante de Deus que achou que não havia mais caminho de volta? Talvez tenha cometido erros que pareciam imperdoáveis, ou tenha se desviado tanto que o arrependimento parece uma porta fechada. Mas o valor do arrependimento é exatamente esse. Ele nos abre a porta para o retorno, mesmo quando sentimos que estamos longe demais. Deus nunca fecha a porta para aqueles que se voltam a Ele com um coração contrito. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento é muito mais do que apenas se sentir mal pelos erros cometidos. Ele é uma mudança de mente e de direção. Quando arrependemos genuinamente, não apenas lamentamos o pecado, mas tomamos a decisão de nos afastar dele e voltar para Deus. A parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, é um dos exemplos mais belos dessa verdade. O filho mais novo, após desperdiçar toda a sua herança em uma vida de desordem, chegou ao fundo do poço, desejando comer a comida dos porcos. Em meio a esse desespero, ele caiu em si e decidiu voltar para a casa do pai. Lucas, capítulo 15, versículo 20, nos diz que, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não só o aceitou de volta, mas o acolheu com amor e alegria. Assim é Deus conosco. Não importa o quão longe tenhamos ido, o arrependimento sempre nos traz de volta ao seu abraço. Mas o arrependimento verdadeiro não é apenas uma questão de palavras ou sentimentos. Ele exige ação. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, Pedro exorta: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A conversão é o passo prático que acompanha o arrependimento. Não basta reconhecer o erro. Precisamos nos voltar completamente para Deus, abandonar o que nos afastou dele e buscar uma vida nova em sua presença. E a promessa de Deus é que, ao fazermos isso, Ele trará refrigério para nossa alma, apagando nossas transgressões e nos restaurando plenamente. Um dos aspectos mais poderosos do arrependimento é que ele restaura nosso relacionamento com Deus e nos dá uma nova oportunidade de viver em sua graça. Davi, após pecar gravemente contra Deus, ao cometer adultério com Batseba e orquestrar a morte de Urias, reconheceu a profundidade de seu pecado
e buscou o perdão de Deus com todo o seu coração. No Salmo 51, Davi clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo capítulo 51, versículo 10. O arrependimento de Davi não apenas trouxe perdão, mas também restaurou sua comunhão com Deus, permitindo-lhe continuar a ser usado de maneira poderosa. O arrependimento, no entanto, exige humildade. Ele nos desafia a reconhecer que erramos, que falhamos em viver de acordo com os padrões de Deus. E isso pode ser doloroso, porque confronta nosso orgulho. Mas é nesse lugar de humildade que experimentamos a verdadeira cura. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, lemos: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Deus não despreza um coração quebrantado. Pelo contrário, Ele o valoriza, porque é ali que Ele pode trabalhar e transformar. Há outro aspecto importante no valor do arrependimento. Ele não apenas restaura nosso relacionamento com Deus, mas também nos ensina a importância de perdoar a nós mesmos. Muitas vezes, mesmo após confessarmos nossos pecados e recebermos o perdão divino, ainda carregamos o peso da culpa. Mas se Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoarmos? Isaías capítulo 1, versículo 18, traz uma promessa encorajadora. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O arrependimento nos limpa completamente diante de Deus e precisamos aceitar essa purificação em nossa própria vida. E, finalmente, o arrependimento nos traz renovação. Não importa o quão profundo tenha sido o erro, o poder restaurador de Deus é maior. Em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. A cada dia, Deus nos dá a oportunidade de um novo começo. O arrependimento é o caminho para esse recomeço. Quando nos voltamos para Ele, deixamos o passado para trás e caminhamos em novidade de vida. O valor do arrependimento é incalculável. Ele nos devolve a comunhão com Deus, nos purifica de nossos erros e nos dá a chance de começar de novo. Que nunca desprezemos o poder desse ato. E que sempre nos lembremos de que, em Deus, há perdão, restauração e uma nova vida pronta para ser vivida. Número 15. A morte espiritual pela negligência. Você já considerou o que acontece com a alma quando negligenciamos Deus repetidamente? A morte espiritual é um processo que não ocorre de forma abrupta, mas sim através de um distanciamento gradual e silencioso. Cada vez que ignoramos a voz de Deus, que escolhemos o pecado, ou simplesmente colocamos outras coisas à frente de nossa relação com Ele, estamos caminhando para esse estado de morte espiritual. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, lemos: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo não se refere apenas à morte física, mas também à morte espiritual, uma separação total de Deus. A morte espiritual é uma condição na qual o coração se torna insensível à presença de Deus. Pode começar com pequenas escolhas: uma oração não feita, uma palavra de Deus ignorada, uma tentação não resistida. Com o tempo, esses pequenos afastamentos constroem um muro que nos separa do nosso Criador. O resultado é uma vida que pode até parecer funcional por fora, mas está vazia e seca por dentro. Em Efésios capítulo 4, versículo 18, Paulo descreve essa condição: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A morte espiritual é tão perigosa porque é silenciosa. Muitas vezes não percebemos o quanto nos afastamos até que o vazio se torna insuportável. Podemos continuar com nossas rotinas, indo à igreja, falando de Deus, mas por dentro não há mais vida. É como uma árvore que por fora parece saudável, mas por dentro está oca, sem raízes firmes para sustentá-la.
Jesus advertiu sobre isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, ao falar com a igreja de Sardes: Tens nome de que vives e estás morto. A aparência de vitalidade espiritual não é o suficiente. É necessário que a vida de Deus flua continuamente em nós. Mas como podemos chegar a esse ponto de morte espiritual? A resposta está na negligência. Quando negligenciamos nossa vida espiritual, permitimos que o pecado, a preguiça e a indiferença tomem conta. Assim como o corpo físico morre sem alimento e água, o espírito morre quando deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, da oração e da comunhão com o Espírito Santo. A negligência espiritual é uma forma de rejeição, ainda que sutil, e ela nos conduz à morte. Hebreus capítulo 2, versículo 3, nos alerta: Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? A parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, é um exemplo claro do que acontece quando negligenciamos o preparo espiritual. 5 das virgens não se preocuparam em ter óleo suficiente em suas lâmpadas, e quando o noivo chegou, estavam despreparadas. O resultado foi trágico. Elas foram deixadas de fora da festa de casamento, apesar de terem esperado por tanto tempo. Esse óleo representa a vida espiritual, a presença contínua do Espírito Santo em nós. Sem ele, ficamos despreparados para o retorno de Cristo e para os desafios da vida. Negligenciar nossa espiritualidade é como andar sem óleo na lâmpada. Cedo ou tarde, a luz se apagará. Mas a morte espiritual não precisa ser o fim. Deus, em sua misericórdia, sempre nos dá a oportunidade de voltar a Ele. Através do arrependimento e da busca sincera por sua presença, podemos ser restaurados. O profeta Ezequiel recebeu uma visão poderosa do vale de ossos secos, uma imagem de morte total e desespero. Em Ezequiel capítulo 37, versículos 5 e 6, Deus diz: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Isso mostra que, mesmo na morte espiritual, há esperança de vida nova. Deus é especialista em trazer vida onde só há morte. Se você sente que está distante, que sua vida espiritual se tornou vazia, saiba que Ele pode restaurar tudo. Mas é necessário reconhecer onde erramos, onde negligenciamos nossa relação com Ele. A cura para a morte espiritual começa com a confissão e o retorno ao nosso primeiro amor, como Jesus aconselhou a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. A morte espiritual é uma realidade para aqueles que se afastam de Deus. Mas o dom de Deus é a vida, uma vida plena e abundante em Cristo. Não podemos negligenciar nossa espiritualidade e esperar viver plenamente. Precisamos estar conectados à fonte de toda a vida, que é Jesus. Ele nos chama a viver nele, a permanecer nele, pois somente assim podemos evitar a morte espiritual e experimentar a verdadeira vida. Obrigado por assistir até o final. Espero que este vídeo tenha tocado seu coração e ajudado você a refletir sobre a importância de não ignorar Deus em sua vida. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza de que vai encontrar muito mais valor nos outros vídeos do canal. Há muitos temas relevantes e edificantes que podem te ajudar na sua jornada espiritual. Então, não deixe de explorar mais e, claro, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe e até a próxima.